Não foi por isso que Jesus disse, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim também o Filho do Homem será erguido, para que todo aquele que nele crê seja salvo das mordeduras da serpente do pecado. Todo aquele que nele crê tenha vida eterna, não morra, não pereça. Ele evoca uma simbolização. Paulo fala daquela pedra espiritual que os seguia no deserto e diz a pedra era Cristo, de onde saía água para alimentar o povo, para descedentar o povo. Jesus usou as imagens do deserto do maná, que caía todo dia, e no dia seguinte tinha que cair novo, porque era pão nosso de cada dia. E diz que ele era o pão da vida. Todas essas imagens, e há uma quantidade enorme de outras, todas elas mostrando que a graça vencia o juízo. Você vê até a fala dos profetas do Velho Testamento que arrebenta tudo. Aí depois diz, se porém o meu povo se arrepender, eis que perdoarei o seu pecado, o trarei de volta, o reconciliarei. Isso está presente o tempo todo, até no pior da lei. Quando se diz que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, que é o que normalmente dura para que um processo de perversão cultural familiar, para que ele seja quebrado. Uma geração, duas gerações, terceira ou quarta. Às vezes da terceira já chega alguém que enxergou o avô e o pai, como eles eram, e diz, eu não quero isso para mim, quebra isso aqui. Já encerra aí, ó. Às vezes é na quarta, o cara que viu o bisavô, o avô e o pai diz, não, o que eles chamaram de é assim que a gente é, não é o que eu vou adotar para a minha vida, e quebra aquele padrão. Por outro lado, se diz, porém farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e temem o meu nome. É um escárnio de diferença entre a graça e o juízo no Velho Testamento. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. E usarei de misericórdia para com aqueles que me amam e me temem até 1000 gerações. Nem passaram 1000 gerações ainda. De Moisés para cá, uma geração bíblica antiga tinha 40 anos. Sim. Ainda nem chegou. Já está valendo. E essa misericórdia está na validade aí para todo lado. Então, é uma pobreza literária e também é uma pobreza que só acontece na cabeça daqueles que creem realmente que o livro Bíblia é a palavra de Deus, ao invés de ser um livro inspirado por Deus, com histórias inspiradas e outras que são apenas narrativas históricas, mas que não querem se transformar em doutrina nenhuma, em pressuposto nenhum, são só narrativas de um tempo que, graças a Deus, passou, que era um tempo perverso, no qual, graças a Deus, não vivi e nem gostaria de ter vivido. Um homem como eu, nos dias antigos, para ter chegado à minha idade, aos 65 anos de idade, teria matado um bocado de gente, brother. Um cara como eu, com a personalidade que eu tenho, que não ando brincando de viver, quantas pessoas eu não teria matado se eu fosse contemporâneo de qualquer pessoa em época do Velho Testamento? Contemporâneo, amigo de Davi. Sim. O Davi matou tanta gente que quando ele quis construir um templo, olha que Davi era um cara legal. Quando ele quis construir um templo, Deus disse, você não, porque tem sangue na tua mão para todo lado. Nossa. Tem muito sangue sobre ti. Meu Deus. Então, graças a Deus, não foi Deus que mudou. O amor, a graça sempre prevaleceu sobre o juízo. A pedagogia é que mudou, assim como a pedagogia com a qual eu tratava meus filhos quando eram crianças,
Mudou quando eles chegaram na adolescência, mudou quando eles chegaram no início da juventude, mudou quando eles se tornaram adultos, mudou agora que eles estão entrando na meia-idade. E daqui a pouco nós seremos todos velhos. Eu, Adriana e um monte de filho velho. Já tem filho aí que daqui a algum tempinho faz 50 anos. É verdade. No passado já eram idosos. Só não são mais porque a média humana subiu para 80. Do contrário, já seriam todos idosos. Então, o que mudou foi o processo histórico.